Olá, pessoas queridas. Na semana passada eu publiquei o meu 10º vídeo nesse canal, ou no meu canal. E na maioria deles eu falo sobre minha metodologia, né? Levar para vocês uma história, fazer uma ligação dessa história com processos psicológicos, com a psicologia, mas uma psicologia assim bem direta, bem do cotidiano, porque eu acredito que atinge o nosso lado inconsciente. Então, acredito que vocês entenderam o meu método, né? E hoje quero falar um pouquinho para vocês, antes de continuar publicando livros com histórias, quero falar um pouquinho sobre como foi que eu fui tendo a ideia, né, de fazer esse canal, de abrir esse canal e trabalhar, né, a psicologia dentro dessa perspectiva mais direta, ou indireta, né, por causa das histórias. O fato é que, há 8 anos atrás, eu tive a ideia de publicar um livro, mas eu também ainda não sabia o que eu iria publicar, porque depois de muito tempo, né, na época quase 30 anos, 22 anos de, de psicologia, assim, era muita coisa na minha cabeça, né, e eu sou uma pessoa muito objetiva, muito prática. Sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu sempre me pergunto a finalidade, eu sempre me pergunto se isso vai atingir ou não uma transformação. Porque, na minha cabeça, a psicologia ela tem que ser voltada para transformar a mente das pessoas, para que as pessoas melhorem suas vidas. Se não for dessa forma, eu acredito que eu não estaria trabalhando nisso. Então, eu comecei a ver muitos vídeos no YouTube de colegas psicólogos. Comecei a ver outros também, né, ligados ao espiritual, à espiritualidade, e outros também, né, ligados a é, é, fenômenos, né, extrasensoriais, alguma coisa nesse sentido. De certa forma, tudo aquilo me chamava atenção, mas eu sou muito ligada no que eu posso passar para as pessoas como autoridade é, profissional de psicologia, para inserir nas pessoas crenças limitantes. Então, a primeira coisa que eu pude notar é que, se eu fosse falar da psicologia tradicional, eu entraria, sem querer ou querendo, em diagnósticos, né? Depressão, ansiedade, transtorno de bipolar. E eu entendia que isso ia gerar crenças, ia limitar as pessoas, e eu estaria fazendo um desserviço, no meu entender, tá? À mente das pessoas. Então, descartei logo a ideia de trabalhar com as doenças, as patologias, né? Para que as pessoas pudessem se diagnosticarem, se autodiagnosticarem a partir da minha fala, né? Porque eu entendo que o sintoma, ele limita e ele engessa a pessoa. E ele dá justificativas para a pessoa não crescer, não se desenvolver. Então, aquilo eu já descartei. Com relação à espiritualidade, eu vi muitos vídeos e percebia uma espiritualidade muito fora da, da pessoa humana, né? Porque eu acredito que, se nós somos humanos, se nós estamos na Terra, nós temos que primeiro entender nós mesmos. Primeiro entender nossas relações, por que estamos aqui, o que temos que melhorar. Então, eu via muito vídeo da espiritualidade, assim, que eu achava que ficava muito distante das pessoas se transformarem. Porque antes de saber o que eu vou viver no além, eu tenho que saber o que eu tenho que contribuir aqui, né? Eu tenho que saber a minha missão aqui, eu tenho que saber do que eu vim, né, cuidar. E aí eu descartei também essa ideia. E como eu tenho, né, um pé na psicologia holística, né, eu tenho um pé na psicologia positiva, na programação neurolinguística, eu decidi que seriam vídeos que poderiam acrescentar na mente de vocês, em primeiro lugar, crenças positivas. Poderia melhorar a autoestima de vocês, né? E aí eu fui pensando como chegar nisso. E foi tranquilo, porque aí eu tinha as histórias. Eu trabalho com essas histórias há mais de 20 anos, lendo para os meus clientes, passando para eles, para que eles possam refletir, que eles possam transformar. E aí veio a ideia
das histórias. E aí todo mundo está entendendo, né? Agora, quem viu um vídeo meu, ou alguns vídeos, vai poder notar que eu trabalho com uma cultura de paz. O que eu quero é que vocês se harmonizem, que vocês vivam em paz com as pessoas, que vocês é, se transformem e busquem atingir seus objetivos, porque isso desenvolve a pessoa como humano. E eu entendi que isso aí seriam os passos importantes para as pessoas estarem assistindo os meus vídeos e eu contribuindo para essa cultura de paz. E esse compromisso com essa cultura de paz começou bem antes que eu me formasse. Na época, estava surgindo a psicologia holística, eu me formei em Gestalt terapia, me especializei, fui trabalhar com programação neurolinguística, mas eu senti um chamado dentro, né, dessa cultura de paz. Então, mesmo eu morando em Goiânia, eu ficava vendo, né, notícias, né, sobre a Fundação Cidade da Paz, fundada pelo Pierre Vaio, que hoje tem várias unidades no Brasil, inclusive em Goiás, e eu ficava sonhando em ir para lá, conhecer o Pierre, né? Então eu já tinha isso muito antes que eu me formasse. E foi tão interessante porque depois que eu me formei, em 96 eu me formei, e eu fui fazer as minhas formações, né? E até a programação neurolinguística, fui me preparar em São Paulo, e eu fui percebendo que eu estava juntando ferramentas para justamente eu propor no futuro, né, um trabalho sobre cultura de paz. E sonhava em ir para a Fundação Cidade da Paz, mas eram muitas atribuições na época e eu fui deixando um pouco de lado. Até que em 2006, acho que foi 2006, eu fiquei sabendo que tinha uma unidade da Unipaz em Goiás, e no outro dia eu estava lá. No outro dia eu estava lá para fazer algumas formações e adorei fazer. Minha primeira formação lá foi formação em mandalas, adorei, né? Honro a Rose, que era a nossa instrutora. E depois, o meu próximo, né, a minha próxima formação, né, foi a arte de ver a vida, que era o carro-chefe da Unipaz, e que o Pierre, ele lutava para que essa metodologia fosse levada para a população nas praças, fosse levada para a população encarcerada. E, então ele tinha esse objetivo assim muito muito puro, muito, né, claro, aonde ele queria que a voz dele chegasse para propor uma cultura de paz. E eu fui fazer. E o primeiro módulo era a arte de viver consciente, justamente com quem? Pierre Vai. E naquele dia eu me comprometi que no futuro, quando eu tivesse condições, eu estaria trabalhando a cultura de paz. E nisso eu fiquei na Unipaz até 2020. Acredito, 2020 eu fiquei lá, né? E minto, 2022. E depois eu saí, fui pro meu consultório, como é que fala, sozinha, individual, né? Eu já fiquei uns tempos dentro da Unipaz, mas sempre com aquele compromisso com o Pierre, de trazer, de expandir essa cultura de paz. E esse é o meu compromisso. Todos os meus vídeos, sem exceção, propõem uma cultura de paz. E acho que devia isso a vocês, né? Contar um pouquinho sobre todo esse processo, por que eu me fortaleço dentro dessa questão, né, de publicar vídeos. E aí, só para encerrar, Pierre Vaio, né, nos chamava de beija-flores da paz. E por que beija-flores da paz? Porque tinha uma história que ele gostava demais dessa história, contava sempre, e ele achava que essa história simbolizava a Unipaz, né? E a história é o seguinte, né? Acontece um incêndio na floresta e os animais começam a fugir apavorados. De repente, o beija-flor resolve ajudar e apagar o incêndio. Então ele vai ao rio, pega uma gotinha d'água, vem correndo e joga naquela floresta incendiando, né? E aí ele faz isso várias e várias vezes. De repente ele encontra o elefante. O elefante diz para ele: "Você está ficando louco. Como você vai querer apagar é, esse incêndio apenas com algumas gotinhas no seu bico?" E o beija-flor disse: "Pelo menos eu estou fazendo a minha parte." E é isso.
quero dizer a vocês que pelo menos eu estou fazendo a minha parte. E se eu publicar 10 vídeos, 100 vídeos, 1000 vídeos, né, eu pretendo ter ainda uma longa vida, se servir para uma pessoa, eu estarei como aquele beija-flor, colocando aquela gotinha no incêndio, trazendo a proposta de paz para as pessoas.